Bem, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcela. Estamos aqui em mais um Marcela Convida, né? Hoje eu tenho a honra de receber a Letícia e a gente vai falar sobre um tema que eu, particularmente, conheço muito pouco. Conheço mais porque eu tenho amizade com a Letícia, né? Foi minha amiga de graduação de História. E então eu só entendo um pouquinho de arqueologia por esse contato com a Letícia. E foi pensando nisso que a gente pensou em fazer essa conversa, em trazer esse tema para que todos tirem dúvida, que a gente possa conversar sobre essa profissão que é tão interessante e importante, muito relevante para a sociedade, tá bom? Vou passar a palavra para a Letícia e que a gente consiga aí, né, aprender ainda mais sobre tudo isso que a gente gosta, né? Que é esse interesse realmente naquilo que nós temos muita curiosidade. Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade para entender várias coisas. Seja bem-vinda e muito obrigada pelo aceite, Lê. Obrigada, Má. Boa tarde para todo mundo. É uma honra para mim estar aqui falando com vocês sobre isso e revendo grandes amigas da época da faculdade. Bom, a seu convite, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, né, sobre esse caminho que me levou até a arqueologia. E depois, no final, eu vou falar um pouquinho sobre como as pessoas podem fazer cursos de arqueologia no país. Antes de tudo, eu quero frisar que eu trabalho com pré-história. Então, não vou abordar muitos outros aspectos, por exemplo, arqueologia clássica, arqueologia do Egito, arqueologia, aquelas coisas monumentais que a gente vê, que a gente sempre aparece na cabeça quando a gente fala arqueologia, que é o clássico, né? E Sim. também, além de pré-história, eu trabalho com arqueologia brasileira. Então, minha área de estudo, de conhecimento, é mais o contexto brasileiro, e fechando ainda, afunilando mais ainda, é o estado de São Paulo, que é o meu recorte de estudo, de pesquisa, e é onde eu trabalho desde o meu mestrado. Então, bom, eu comecei pegando uma linha histórica lá do começo, né? Eu comecei a cogitar fazer arqueologia quando eu ainda estava no ensino médio, muito influenciada pelos programas de televisão, o famoso History Channel, eram os deuses astronautas, que hoje em dia é uma grande papagaiada, né? Você corta essa parte aí Não, tem coisas ali que são válidas e tem coisas que É não que o tem. clássico da explicação é que tudo que é aquilo que a gente não sabe explicar, a gente fala que foram os alienígenas, né? Que são, na verdade, são habilidades perdidas e na arqueologia a gente chama de tecnologia também, né? Pedra lascada, Samara. Pedra lascada, cerâmica, o modo de se fazer as coisas, na arqueologia a gente também chama de tecnologia. Então, quando eu falar aqui tecnologia, eu estou me referindo a esse modo antigo de se fazer as coisas, né? Sim. Bom, então lá no ensino médio eu comecei a cogitar, mas na época, isso era em 2000, eu terminei o ensino médio em 2003, não tinha graduação em arqueologia, é muito recente a profissão, que nem ainda, quer dizer, agora foi reconhecida enquanto profissão, mas ainda está caminhando, né, igual história, é bem difícil. Aí, então, eu saí do ensino médio, não tinha como fazer graduação em arqueologia, eu acho que na época até tinha, acho que no Piauí, não lembro, enfim. Aí eu falei, bom, vou pegar o guia do estudante, vou ver o que mais se assimila com arqueologia, vou fazer alguma coisa ali parecida e tal. E história já era um plano A, né, para não dizer B. Então aí eu engatei na história. Eu vou ligar como é que chama aqui, o PowerPoint, Uhum. ver se tá rolando aí. Eu coloco a tela inteira, é isso, né? Isso. Tá. Peraí que eu vou abrir aqui. Ó, já comecei no spoiler, hein? Tá, então, me apresentando novamente, né? Eu sou a Letícia, sou aluna de doutorado do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, eu sou bolsista da FAPESP, e sou vinculada ao LEVOC, que é o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Evolução, Cultura e Meio Ambiente, da Universidade de São Paulo. Bom, então, como eu comentei aí, no ensino médio, né, eu cogitei fazer História, aí, em 2003, eu entrei na faculdade, História, 2004, na verdade, lá na Unimap, em arqueologia. Aí eu fiz 6 meses de história, desculpa. Fiz 6 meses de história. Aí eu falei, não é bem isso que eu quero. Acho que eu vou trancar. Aí eu tranquei a faculdade. Fiquei um ano, quase um ano, fazendo cursinho.
nesse meio tempo pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, não conseguia decidir, parece que eu já tinha traçado, né, o caminho, e aí eu voltei para o curso de História em 2006, na Unimap, que foi quando eu conheci a Marcela. Olha, gente, que novinha, que bebezinha. A Samara, a Renata, tudo, e mais um monte de gente que está aí assistindo. Né? E aí a gente fez História, né, de 2006 a 2010, com ênfase em licenciatura, ou seja, para dar aulas, né? E aí, quando a gente terminou a faculdade, em 2010, teve um concurso público do Estado de São Paulo para ser professora do Estado, que é esse, a Yamá passou, a Samara passou, a Renata passou, eu passei, todo mundo passou. E aí, eu assumi esse concurso, que é uma garantia, né, um emprego concursado, aquilo que te daria uma estabilidade, mas quando eu assumi, eu já me senti muito infeliz, porque eu sabia que eu não queria dar aula. Então, aí eu passei um tempo dando aula, e para mim, esse momento foi, assim, um grande divisor de águas na minha vida, que eu tinha que decidir se eu ia seguir na história, dando aula, ou se eu ia fazer arqueologia. E eu acho que isso que é importante de ressaltar, né? Você não decidiu logo de cara, não vou dar aula. Não, eu vou testar, vou saber como é que é, e depois você viu que não era aquilo que você realmente queria, né? Isso. Não é que não era o que eu realmente queria. Eu acho que eu poderia seguir dando aula. Mas ainda no fundo ficava um negócio assim, mas e arqueologia? E arqueologia? E aí uma coisa que pesou muito na minha decisão é que foi assim, uma vez que a gente começa a trabalhar, né, e aí a gente segue o caminho e vai ficando independente, financeiramente falando também, vai ficando um pouco mais difícil, às vezes, você deixar aquilo para começar outra coisa. Sim. Aí, quando eu assumi o concurso, daí eu falei, não quero, eu quero fazer arqueologia mesmo, eu tenho medo de depois lá na frente me arrepender. E aí, então, eu fui investir na pós-graduação. Aí, o negócio pegou lá em casa. Estão vendo aí o tema de hoje, meu filho quer ser arqueólogo. Sim. Aí, meus pais... Polêmico. É bem essa cara, assim, os meus pais falaram, mas o que você vai fazer com isso aqui? Tipo, como é que você vai fazer? Como é que você vai viver de arqueologia, né? O que é arqueologia? Enfim. E aí, enfrentando tudo isso e com medo dessa nova realidade, porque de fato a arqueologia é uma coisa muito nova e quando você não conhece ninguém, eu não conhecia nenhum arqueólogo na minha vida nessa época, então parece tudo muito distante, né? Enfim. E aí eu falei, bom, vamos lá, vamos meter a cara a tapa, né? E aí eu entrei na pós-graduação em 2000. Então, nesse meio tempo, 2010, eu assumi o concurso, aí eu trabalhei um pouco, aí eu desisti do concurso, de trabalhar como professora, eu fui trabalhar na arqueologia de contrato, que lá no final eu vou explicar o que é. Então, eu já entrei na área de arqueologia, trabalhando como arqueologia, e aí nesse meio tempo eu fui procurando disciplinas sobre arqueologia, porque eu não vi nada sobre arqueologia na graduação, então eu fui na USP, lá no Museu de Arqueologia, onde eu sou aluna hoje, assistir disciplinas sobre arqueologia, teoria arqueológica, para entender o que era para poder fazer a prova do processo seletivo. Então, vejam que de 2010, eu só fui entrar no mestrado em 2014. 4 anos se passaram até eu conseguir consolidar e conseguir passar na prova e ter conhecimento. A especialização mesmo, né, em si, ela é muito difícil de... É difícil. São vários processos, né, para passar... Foi difícil porque eu não tinha nada de arqueologia, né? Não tinha base nenhuma. E eu tinha que ter um conhecimento para poder passar na prova. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com arqueologia. Nesse meio tempo eu fui conhecendo muitas pessoas da área, o que foi abrindo caminhos também. E aí tudo começou a fluir, né? E aí foi. Bom, então agora a gente vai entrar um pouquinho no que faz um arqueólogo, então, né? Antes de mostrar o que faz um arqueólogo, eu vou mostrar o que não faz um arqueólogo. Um arqueólogo, ele não estuda fósseis, né? Os fósseis são o quê? São seres vivos que ficam preservados nas rochas, como, por exemplo, o que a gente tem na foto, né? São conchas, insetos, plantas, peixes, dinossauros, enfim. Então, a arqueologia, ela não estuda fóssil, para começar. Segundo, a arqueologia, ela não estuda dinossauros. Quem estuda dinossauros são os paleontólogos, junto, né, com os fósseis que a gente viu ali. Então, os dinossauros, ele não faz parte da arqueologia. O que acontece é que, como vocês estão vendo essa foto, vocês devem ter na cabeça aí que um arqueólogo está lá em campo, fazendo escavação, com pazinha, pincelzinho, então, exatamente essa foto de um paleontólogo. Então, às vezes, vem essa mistura entre
paleontologia e arqueologia porque tem um método de campo muito parecido, mas o objeto de estudo é totalmente diferente. Eu só aprendi essa diferença com você. Bom, alguma coisa. Não sabia dessa diferença, mas lá atrás, né, com as nossas conversas, assim. Não, mas isso é muito comum. Isso é muito porque comum. As pessoas não falam muito sobre isso, né? As pessoas não falam em arqueologia, não é uma coisa muito acessível também, é um próprio problema da academia, né? O conhecimento não é muito transmitido, enfim. Então, é muito comum as pessoas associarem dinossauro com arqueologia. O que não tem problema, só que não é uma área de pesquisa da arqueologia, né? Então, isso tem que ficar claro. Uhum. E também tem a ideia de que a arqueologia ela é o estudo das sociedades do passado. Aí, aqui eu trouxe uma foto de um pintor, que o nome dele está aí no canto da tela, não sei pronunciar, só sei pronunciar Tom, que mostra aí um cotidiano de um grupo pré-histórico, né, no cotidiano de caça, por exemplo, com ferramentas, né, com ferramentas não, desculpa, instrumentos, que é uma outra coisa que eu aprendi esse ano, que ferramentas vem da palavra ferro, e nessa época não se fazia nada com ferro, assim, com pedras, então a gente não pode falar ferramentas, a gente tem que falar instrumentos, então como vocês podem ver, as definições, as palavras, elas são tem que ser usadas corretamente, né, enfim. Então, um grande peso, isso a gente vai aprendendo ao longo da vida, né. E coisas bem específicas, né. Específicas, conceitos, coisas bem fechadas das áreas mesmo. Esse pintor aí, gente, depois vocês procuram o Facebook dele, é maravilhoso, ele faz várias pinturas sobre pré-história, sobre Homo sapiens, enfim, várias coisas, e é bem legal, bem bonito. E aí, então, tem a ideia de que a arqueologia, ela estuda as sociedades do passado, né? Não é, assim, 100% errado, mas a arqueologia, ela não é o estudo das sociedades do passado, porque a gente não vê isso aí que vocês estão vendo na tela. A gente não vê as sociedades do passado, a gente não vê as pessoas. Então, a gente não tem como estudar as sociedades do passado. Então, o que a arqueologia faz? A arqueologia, ela estuda os vestígios materiais dos grupos do passado. Ou seja, que são as ferramentas de pedra. Vocês conseguem me ver aí, né, Mar? Só eu que não vejo você. Sim, tá dando para ver. Eu tenho umas réplicas aqui em casa, ó, vê se tá aparecendo bem aí. Isso aqui é uma ponta de flecha, uma réplica de uma ponta de flecha lascada. Quando você está transmitindo, Lê, não aparece a sua imagem. Aí se você mostrar depois que você interromper o slide, aí então, aparece. Depois que você interromper, eu mostro. Isso. Mas você não está me vendo? Não, eu só vejo a sua apresentação. Tá, então desculpa. Então, aí do lado esquerdo, tem uma mão segurando o mouse, vocês conseguem ver? Sim. Lê. Quando você aparece pra gente, eu te vejo. Então, eu vi a ponta de flecha. Só que se você preferir mostrar de novo, dava para ver certinho. Para mim, que eu acho que é porque eu tô. Porque você está apresentando. Provavelmente. Depois eu mostro no final, então, para poder ver também. Mas dá para ver sim, viu? A gente eu tô te vendo. Tá, beleza. Tá, valeu, obrigada. Então, voltando, a gente estuda, então, os vestígios, né, que são os objetos, que a gente chama de cultura material, que são os instrumentos de pedra, que tem ali do lado, não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas estou passando o mouse aqui em cima de um... Dá para ver. De um instrumento de pedra, dos potes de cerâmica que eles faziam, dos ossos dos animais que eles consumiam. Aqui é um sítio que a gente escavou, que é um exemplo dos lugares que eles habitavam, né? Isso aqui a gente chama de abrigo, mas podem ser sítios a céu aberto, depois eu vou passar uns exemplos. Um outro vestígio cultural são as pinturas, isso aqui no Piauí, que eles deixavam, e também as próprias pessoas, né? Então, os ossos humanos. Então, esses são, basicamente, os vestígios clássicos que a arqueologia estuda, né? Os instrumentos de pedra, os artefatos em cerâmica, os ossos de animais, de restos que eles comiam, os padrões de sepultamento, por exemplo, né, como as pessoas eram enterradas, os ossos dessas pessoas podem falar sobre atividades que eles desempenhavam, enfim. E as pinturas, as gravuras rupestres podem representar cenas cotidianas, animais que tinham por lá, animais que eles comiam, né, enfim. Bom, tendo isso em mente, então, como é o trabalho
de um arqueólogo, né? O trabalho do arqueólogo no campo, ele é dividido em 2 momentos, que é o que a gente chama o primeiro de prospecção, que consiste em caminhar em toda a área que você delimitou, né, que você vai pesquisar, enfim, você caminha e procura em superfície, né, tudo que está ali né, em cima da superfície, objetos que remetem a sítios arqueológicos. Então, esse trabalho de prospecção, ele consiste em caminhar, basicamente caminhar muito. A gente passa na primeira etapa de campo, Horas, assim, tem dias que são horas. quilômetros, assim, eu já cheguei a andar 15 quilômetros num dia, porque você Nossa. anda 7,5, depois tem que voltar 7,5 para o carro, porque não tem ninguém para te buscar, né? Então, Não tem o que assim, fazer. não tem o que fazer. Então, caminha muito, tem que ter muita disposição. Às vezes a Mata comentou que a gente tem uma visão meio romântica da arqueologia, e quando você vai para campo, você vê que nada disso é real. Assim, essa visão romântica da arqueologia, ela não existe. É só porque parece uma coisa muito, talvez, mostrada em filmes, né? Superação e várias coisas acontecendo. E, na verdade, não é tão emocionante. Assim, é emocionante, mas não tem tanta ação assim. Então, aí é uma ação corporal mesmo, né? Não, a gente passa assim, né? A gente passa, sei lá, 15 dias andando, né? Volta, dorme no alojamento, enfim, carregando comida, água, todo o material que você encontra, você tem que carregar. Então, imagina, eu que estudo pedra, né? Eu estudo os instrumentos de pedra. Tudo que a gente acha, eu tenho que carregar na minha mochila. Então, eu passo o dia inteiro carregando pedra, né? Se a gente acha as coisas, enfim. É divertido, mas tem que ter disposição. Sim. Então, essa foto aqui é lá no interior de São Paulo, em Itapeva, um lugar super bonito, com muito sítio arqueológico também. Aqui é um outro exemplo de prospecção de uma equipe maior. Aqui acho que a gente está em Dourado, no interior de São Paulo. Todas essas fotos que eu vou passar são no interior de São Paulo. E aí mostra a equipe fazendo caminhamento, procurando as coisas em superfície. Então, o que a gente aproveita? A exposição do solo, por exemplo, nesse lugar que é um pasto, né? A gente aproveita esses lugares sem grama para poder ver se tem material, enfim, e vai andando toda a área. Não tem como você achar um sítio arqueológico se você não andar na área, ou se alguém falar, vi um material arqueológico, vem até aqui que eu vou te levar lá. Aí você encontra, mas assim, essa é a maneira que se encontra sítio arqueológico, a partir de uma prospecção. Então, aqui uma outra imagem, né, as pessoas, elas tomam, a gente geralmente dá uma distância de um braço a outro, né, de uma pessoa para outra, para poder cobrir, fazer uma varredura do terreno mesmo, né, e aí a gente sai procurando coisas em superfície, seja lá o que for, pedra, cerâmica, o que aparecer. Então, aqui é um outro exemplo. Esses 3, tem um senhorzinho aqui no meio, que, se eu não me engano, acho que ele é o dono da propriedade, tem as 3 pessoas que trabalham aqui com ele, que levaram a gente até um sítio arqueológico, um lugar que é um abrigo, e falaram, lá tem pintura no paredão, a gente acha que tinha índio que morava lá, vamos lá. E a gente foi lá, aí eu tô aqui no chão olhando, né, as coisas, e realmente é um sítio arqueológico. Bom, enfim, a prospecção ela consiste basicamente nisso, né, em encontrar objetos. E aí, então, a gente encontrou em um outro lugar uma pedra lascada. E eu trouxe uma pedra lascada não muito bonitinha como essa ponta de flecha, para vocês verem que nem tudo é tudo muito, muito didático, né? Tudo que a gente acha. Então, às vezes, vocês podem estar andando em algum lugar e ver alguma coisa que não parece natural, né? Tem que ficar de olho, porque muita gente que não é arqueólogo acha sítio arqueológico muito mais que arqueólogo, né? Porque então, às vezes está andando, fazendo uma trilha, alguma coisa, né? Uhum. E é importante saber. Aí, quando encontra um material arqueológico, é sempre bom não pegar. Se pegar, avisar alguém, né, algum arqueólogo, entrar em contato com alguma instituição, passar o lugar em que encontrou, mandar foto do material, enfim, né, para ficar claro, posse de objeto arqueológico é crime, né? Da cadeia, enfim, não pode vender e não pode levar para casa, não pode colecionar. Apesar de haverem inúmeras pessoas que moram em sítios, né, em lugares fora da cidade, que encontram muito material arqueológico e eles fazem uma coleção na casa deles, mas eles abrem a visitação também. Então, a gente tem conhecimento desse material, pede para eles deixarem a gente analisar, eles abrem, eles mostram, enfim. Tem um meio termo aí também, né? Sim. Crime mesmo é comercializar.
material arqueológico. Porque é público, né? Tava ali. Patrimônio, né? Tudo que está na terra é da União, né? Abaixo da terra é do Estado. Então, é crime. Você não pode... Mas se você tem, por exemplo, você está na sua casa, está lá, vai fazer uma piscina, achou um sítio arqueológico ali. Você não vai perder a sua casa porque tem um sítio arqueológico ali. Você só vai registrar que tem um sítio arqueológico e pronto. A terra é sua, a casa é sua, a piscina é sua, é tudo seu. Você não vai... Então, as pessoas têm medo de perderem o direito à terra, né? Então, às vezes elas não falam, às vezes elas jogam material arqueológico fora, enfim. Isso é um problema da arqueologia. E é um desafio grande ainda no Brasil, desculpa te interromper, Lê, mas eu acho que é o que fica imaginando na minha cabeça, né? Quando eu fui para Minas, eu passei perto de um sítio que você trabalhou, lá em Conceição, e a gente, que é bem afastado, lá no fundo de Minas, né? Eu cheguei bem perto de Conceição do Mato Dentro ali. E quando a gente olha e fala, nossa, mas o que a Letícia está fazendo aqui? O que esse campo está fazendo aqui? É para realmente investigar antes de abrir uma determinada obra, né? Então, tem isso, acho que você vai falar, né? Mas é só que uma coisa que eu me lembrei agora, assim. Sim, é exatamente isso. É uma área de atuação do arqueólogo, né? O licenciamento ambiental. Eu vou falar lá no final, mas sim, você está certo. Ai, desculpa aí. Não, imagina, tem erro, não tem problema. Então, esse trabalho de prospecção, ele vai tanto de um projeto acadêmico, né, se você faz parte de um projeto de uma universidade, quanto do licenciamento ambiental. Então, são padrões, são protocolos de trabalho do arqueólogo, seja lá onde ele trabalha, né. Enfim, depois da prospecção, a segunda etapa você achou um sítio e você vai escavar ele. Aí você tem que delimitar, né, baseado nessas ocorrências, a gente chama de ocorrências em superfície que você encontrou, você pode ver onde mais aparecem essas ocorrências e abrir uma unidade de escavação ali, ou você pode ver um lugar mais favorável, enfim, cabe a você decidir onde você quer abrir uma unidade de escavação, o lugar que te parece mais interessante, com maior potencial de material arqueológico. E aí aqui eu trouxe umas fotos de escavação. Aí é um abrigo, em Itapeva, Itapeva, lá perto do Paraná, São Paulo, Paraná ali, mas ainda é São Paulo. Esse sítio, ele tem... Depois, eu queria passar um vídeo aqui, mas não vai dar, depois eu posso falar para a Má, mandar o link para vocês. Ele tem aqui, esse paredão aqui tá cheio de pintura e de gravura rupestre, né? E aqui a gente abriu, então, uma escavação. Essa foto é mais geral para mostrar para vocês como funciona. Nesse sítio, a gente andou aqui, né, nessa parte aqui, que é uma parte habitável, certo? As pessoas conseguem ficar aqui, morar aqui, viver aqui, e viu a concentração de material arqueológico onde mais aparecia. E também, acho que eu não coloquei uma foto sobre isso, a gente faz, eu não sei se vocês já viram aquelas cavadeiras de fazer furo para colocar poste de cerca, não sei, é uma cavadeira que chama boca de lobo. É uma cavadeira simples. Eu sei qual que é. Você bate ela na terra e vai tirando, ela vai fazendo um furo, né? Então, além de olhar em superfície, a gente faz uma malha na superfície e cava buracos para ver em profundidade onde sai material arqueológico. E também onde mais sai material arqueológico nessas profundidades, a gente abre uma escavação, porque a gente sabe que em profundidade tem material, não é tanto um tiro no escuro, né? Bom, então, aqui é como funciona a escavação. Esse abrigo aqui é um outro, não é o da primeira foto, é um abrigo em dourado, que a gente está trabalhando lá. Vejam aqui, anotem no paredão um monte de gravura rupestre, né? Tem uma diferença entre gravura e pintura, né? A gravura, ela só é riscada e a pintura, ela é pintada. Ela pode ser gravura e pintada em cima, ou só pintada, enfim. Olhem nessa outra foto do lado direito também, ó, também tem mais gravuras, e essas gravuras aqui, elas aparecem em vários sítios arqueológicos distribuídos no estado de São Paulo, né? Não é característico de um lugar só, inclusive, ela é característica de alguns lugares nos pampas da Argentina, então vejam só, né, de onde vieram essas pessoas, né, assim, esse é o trabalho do arqueólogo, né, de onde vieram essas pessoas, o que elas estavam fazendo aqui, como elas viviam, né, a partir do estudo desses objetos que elas deixaram. Então, aí a gente abre uma unidade de escavação, que é geralmente 1 metro por 1 metro, e a gente começa a rebaixar essa unidade de escavação
a cada 10 centímetros, só para ter um controle, né? Esses 10 centímetros porque a gente faz fichas de campo, a gente anota o que sai a cada 10 centímetros, a gente desenha quando aparece alguma estrutura na quadra, então 10 centímetros é uma medida de controle, porque se ficar escavando sem controlar, depois chega um momento que você não sabe mais como que as coisas saíram, porque a arqueologia, ela, infelizmente, é um trabalho destrutivo. Uma vez que você escava, né, que você faz esse 1 por 1 e escava um sítio arqueológico, as peças nunca mais vão voltar no lugar que elas estavam, né? Então, é por isso que a gente chama de é uma coisa destrutiva. Então, é por isso que você tem que registrar muito bem onde as peças estavam, quão profundas elas estavam, se elas estavam associadas a alguma outra. Porque uma vez que você tira ela do lugar, você nunca mais vai saber como elas se comportavam ali, né? Então, aí a foto ao lado já é um pouco, a escavação um pouco mais avançada. Então, como é que a gente faz? A gente, nesse caso, que é um abrigo e o solo é muito arenoso, parece areia de praia, é fácil escavar com um pincel. Então, a gente escava com o pincel, joga o solo na pazinha, da pazinha a gente joga a terra num balde, e esse balde vai para a peneira. A gente tenta o máximo possível resgatar esses objetos dentro da unidade de escavação, porque é onde eles têm contexto, né? É onde eles podem estar associados com alguma coisa. Uma vez que você joga essa terra no balde, o balde na peneira, já era, você já perdeu qualquer contexto, qualquer associação. Então, aqui é a mesma unidade de escavação, mais rebaixada ainda, e aqui já com outra unidade aberta do lado, porque a gente começou a perceber que o material arqueológico, ele ia... Eu estou fazendo com a mão aqui na tela, parecendo como se vocês estivessem vendo, né? Mas eu vou fazer com a flecha, tá, do mouse. Eles começam a aparecer em superfície, eles vão descendo, assim, sabe? Sentindo a inclinação do terreno. Então, para a gente entender o que está acontecendo, a gente foi sentindo, descendo, né, esse material arqueológico. E aí, aqui eu chamo a atenção, para vocês perceberem, não sei se vai dar para ver muito bem, mas essas gravuras que estão aqui, né, que estão veja, tem uma diferença entre um cinza escuro, que é aqui onde a terra estava, o solo estava tampando, e aqui onde estava exposto. Quando a gente começa a escavar aqui para baixo, além de ter pedra lascada, também tem gravura aqui para baixo. Ou seja, a gente tem que entender também como é que pode ter solo aqui em cima e ter gravura aqui embaixo, sabe? O que aconteceu, né? Quais são os processos que afetam o material arqueológico? Então, por exemplo, no caso, pode ser que, com o passar dos anos, dos milhares de anos, esse paredão aqui, que ele é de arenito, ele vai decompondo, né? O arenito vai virando areia, e ele vai acumulando sedimento, né? Em cima, vai formando camadas de sedimento. Então, isso vai fazendo o quê? Vai aterrando o sítio, né? Tem essa elevação, né? Sim, uma outra hipótese, por exemplo, então, que a gente pode pensar, é que todo esse pacote aqui que a gente está vendo de solo, com material arqueológico, com carvão, com fogueira, né, ou seja, com fauna, com ossos de animais, mostra um uso recorrente do espaço, e quando você vai usando o espaço, você vai criando camadas, e essas camadas também vão aumentando, né, o pacote de solo. Então, isso pode ser uma ocupação intensa do local, ou pode ser ações naturais que aterraram o sítio arqueológico. Então, vejam bem, tem várias coisas que a gente tem que pensar quando vai falar sobre um sítio arqueológico, né? Ações naturais, por exemplo, é muito comum ter roedores em abrigos, né? Os roedores vão lá para comer matéria orgânica, para comer os bichinhos que tem lá no meio do solo, enfim. E aí eles morrem lá no meio, aí você vai achar um osso de rato, aí você vai falar, eles comiam aqui, encontrei, sei lá, no estudo fauna, então eu não sei, mas encontramos aqui um rato da espécie tal. Tem que tomar cuidado para não associar esse rato recente ao material arqueológico, sabe? Entendi. Então, o contexto arqueológico, assim, é difícil falar em meia hora. Imagino. Mas, basicamente, o trabalho do arqueólogo pré-historiador, né, que trabalha com pré-história, ele tem que entender um pouco de geologia também, para saber desses processos, né, de solo, o que é natural, o que não é,
você pode ter tido um deslizamento que levou o sítio inteiro embora, e aí você encontra o material lá embaixo, não encontra o material aqui em cima. Enfim, são vários contextos, mas tudo isso você tem que pensar enquanto você está ali na escavação, porque uma vez que você vai embora, mesmo que você tenha registro no seu diário de campo, que a gente faz diário mesmo, assim, anotando o que a gente fez todos os dias, você vai embora, passou um mês, você já não lembra mais. Então, assim, é um trabalho super meticuloso, cansativo. Você fica aí, ó, das 8 da manhã, tô sendo boazinha, porque a gente chega no sítio umas 7. Aí a gente só vai embora quando acaba a luz, umas 5, 6 da tarde. Nessa posição aqui, minha amiga, no final do dia, Haja tá pilates. assim, tá quebrado. E aí, fora isso, você tem que, ai, passei aqui, passei de novo. E agora, como é que eu volto? Enfim, aí você tem que ficar carregando balde com terra. Vou passar para o próximo slide que eu já passei, que é a peneira. É todo o material que sai de lá vai para a peneira. Aí aqui tem uma colega nossa peneirando material arqueológico. Essa terra, vocês estão vendo, ela não se mistura com a terra original do abrigo, porque se a gente deixou passar algum material arqueológico aqui, a gente vai achar que tem material arqueológico aqui, se essa terra cair aqui. É super meticuloso, tem que ter muito cuidado. E aí, essa terra... virginiano, né, quase. Bem organizadinho. E aí, depois, e vocês estão vendo esses sacos aqui, cheio de terra, toda essa terra a gente minerou de lá daquelas unidades. E a gente guardou elas aqui por quê? Porque quando acaba a escavação, tudo aquilo que a gente escavou, a gente fecha. A gente fecha por 2 motivos, né? Um, que é para poder preservar a área escavada, preservar o sítio, para não começar a desmoronar tudo. E 2, para os curiosos não irem lá e destruir também, né? Porque as pessoas, elas, por não entenderem muito o que a arqueologia faz, elas acham que arqueólogo caça ouro, procura diamante, sabe? Umas coisas assim. Sim. Então, eles acham que onde a gente está tem algum valor monetário, né? Que não é real. E aí, muitas vezes, eles vão até lá e abrem o que a gente fez para ver se tem alguma coisa de valor. Eles perguntam, vocês acharam ouro? Vocês acharam diamante? Vocês acharam... Então, também, daí a gente tampa tudo, eu devia ter colocado uma foto aqui de um depois, mas a gente tampa tudo e nem parece que teve uma escavação lá. O que a gente faz para tampar? A gente coloca essa lona azul, né, no fundo da escavação, tampa de alguma maneira, uma lona com saco plástico, com TNT, para dividir onde já foi escavado de onde não foi e joga essa terra peneirada lá em cima. Então, basicamente, é esse aí o modo como funciona o trabalho de campo, né? Entre outras coisas, assim, entre registrar a posição das peças que saem de dentro da unidade, separar cada uma num saquinho certinho, né? Coletar carvão, que a gente data o carvão, é o carvão que dá a data do sítio. A gente tem que embalar ele certinho no papel alumínio. Fala para mim a hora, que eu acho que eu vou me perder na hora. E quando for para parar, você fala, tá? Sim. Tá, e assim sucessivamente, né? Vou mostrar agora um exemplo de um... Então, esse sítio aqui, veja, a gente está na sombra, né? Tá tudo favorável, enfim. Agora eu vou mostrar um outro sítio que... sim, claro, essa aqui é a hora da boia, né? A hora do descanso. E aí mostra bastante o sítio aí numa visão longitudinal, né? Todos esses equipamentos que vocês estão vendo aqui, a gente carrega nas costas, até chegar no sítio arqueológico, né? E nesse caso, a gente tem a sorte do carro parar um pouco perto, mas aqui, ó, tem uma super ribanceira para chegar até aqui em cima. Então, tudo isso a gente tem que carregar todos os dias. Essa barraca a gente deixou aqui porque tinha uma colmeia gigantesca aqui no fundo do sítio, e caso ela atacasse, a gente entraria na barraca e fechava o zíper, mas enfim, né? Não aconteceu, e se acontecesse também não ia dar certo, porque elas são muito mais rápidas que a gente. São vários riscos, né, também. São vários riscos. Tem gente que já foi picada por cobra, tem arqueólogo que já morreu em escavação, porque estava escavando super profundo, aí desabou, caiu em cima dele. São vários riscos. Mas, assim, os riscos são poucos, perto, né, de todo... São exceções que acontecem, né? Sim, mas acontecem. Então, assim, é importante não ter muito medo de andar no mato, né? Não ter muito... Ser um pouco desapegada, sabe? Não ter problema em usar o mato como um banheiro, de comer em qualquer lugar, né? Porque a gente fica em etapas de 30, 35 dias de campo.
todo dia comendo pão no almoço, sabe? Assim, não é aquele glamour, como você comentou antes, que as pessoas acham que é, não é? Extremamente cansativo. Chega no final de uma etapa, você está desgastado, você tem que... Aqui tem uma equipe, sei lá, de 8 pessoas, então você fica 35 dias na mesma casa com 8 pessoas, vendo elas todos os dias, 24 horas. É legal, é super legal, você conhece bastante gente, você viaja bastante, mas você também fica muito tempo fora de casa. A gente vai para campo 3 vezes no ano, então janeiro, julho e dezembro, você vai perder vários compromissos, vai perder carnaval, vai perder férias, perder entre aspas, né? Enfim, você tem que estar disposto a ser livre, né? A não ter apego. Passar aniversário, né? Que está próximo, no campo. Passar qualquer coisa, datas especiais que você quer estar com a sua família, você vai passar longe. Essa, assim, esse é uma parte crucial da arqueologia que parece que não, mas faz muita gente desistir, que é o trabalho de campo, por ele ser pesado, é um trabalho bem pesado, de ter que ficar carregando peso, andar muito, é um trabalho um pouco cansativo, e também ter que ficar fora durante muito tempo, assim. Incrivelmente, o campo é uma coisa que faz muita gente desistir da arqueologia. Bom, enfim. A prática mesmo ali, né? É muito legal, assim. Eu sou suspeita para falar, mas tem que estar disposto. Aqui é um outro exemplo, então, de um campo totalmente diferente, num sítio a céu aberto, num pasto, aquele lugar lá que vocês viram é super bonito, é um abrigo cheio de pinturas, gravuras, enfim. Aqui a gente está no meio de um pasto, cheio de vaca, andando para todos os lados. E aqui é um outro exemplo, né, de como a gente encontrou o sítio. Essa exposição do solo que vocês estão vendo aí foi causada pelas trilhas das vacas. As vacas vão andando e elas sempre passam no mesmo lugar, vão fazendo trilhos, e esses lugares vão desbarrancando, assim. Aí o material arqueológico, nesse caso, foi aflorando, foi aparecendo, e aí tem um colega limpando esse perfil para a gente entender onde o material arqueológico estava aparecendo, para poder abrir uma escavação, tá vendo? Aí o sol tá batendo na nuca direto. O tempo todo. Depois a gente faz umas coberturas de lona, enfim. E aí segue o mesmo protocolo, abre unidade de escavação, escava, joga a terra na peneira, da peneira vai para o balde, e esse é o protocolo normal da escavação. Aqui, esse lugar em Dourado, no centro do estado de São Paulo, e esse sítio que vocês estão vendo chama Sítio Bastos, o outro sítio lá chama Abrigo de Itapeva. Esse sítio Bastos é o sítio mais antigo do estado de São Paulo, ele tem 12 mil anos, ou seja, 12 mil anos atrás tinha gente morando aí, lascando instrumentos de pedra. Só tem pedra lascada. É interessante isso, né? Porque a gente tem uma ideia, né, de que aqui a nossa região não era habitada, a nossa região que eu falo, né, o estado de São Paulo. Essa região nunca foi habitada, ou foi habitada há 5 mil anos, 1000 anos, 500 anos, mas não, né? Os vestígios estão aí para provar o contrário, exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. No caso de São Paulo, o sítio mais antigo que a gente tem é esse que vocês estão vendo, que foi o sítio que eu trabalhei no meu mestrado, que tem 12 mil anos. Mas, no Brasil, a gente tem lá no Piauí, na Serra da Capivara, acho que vocês já ouviram falar, um sítio que chama... Lá tem um sítio famoso que chama Pedra Furada, que tem umas datas que são aceitas, né, de 20 mil, 30 mil anos, e tem umas datas muito mais antigas que elas são debatidas por serem muito antigas, né, que tem aí 50 mil anos. Mas, assim, com certeza absoluta já tinha gente aqui no que a gente chama de Brasil há 20 mil anos atrás. Então... Isso é incrível, né? Eu acho incrível, assim. Isso é incrível. A gente não tem registro escrito disso, mas a gente tem um vestígio material. E é exatamente esse o foco. E o auxílio, ou não, a principal contribuição para a gente entender as nossas origens, né? Se for a arqueologia, a gente não tem isso, né? Bem apresentado e compreendido, né? Não, Márcia, tocou numa questão importante, que também diferencia o trabalho do arqueólogo e do historiador, né? Sim, arqueólogo não tem fontes escritas quando se trata de pré-história. Agora, quando se trata de arqueologia histórica, né, que tem uma decisão entre arqueologia, a pré-história e a arqueologia histórica,
que é debatida teoricamente, enfim, que não vem ao caso aqui, mas a arqueologia histórica, ela pega o período de 1500 até para cá, né? Sim. De 1500 ao período recente. E esse período da arqueologia, a arqueologia histórica, usa de fontes documentais. Mas a pré-história, não, né? Não tem como. A pré-história, o que ela utiliza é de registros, de trabalhos de antropólogos, de etnólogos que observaram grupos, né, indígenas que eram nômades e como eles viviam e tentavam trazer essas observações para entender a arqueologia. Esses grupos pré-históricos muito antigos, enfim. Mas a gente não tem registro escrito, e mesmo que tenha gravuras e pinturas, né, elas não são super didáticas, a gente não sabe o que elas significam. Assim, sim. A gente pode reconhecer figuras de animais, mas a gente nunca vai saber o que eles queriam dizer com aquilo, né? São inferências, né? A gente nunca vai... Tem certas coisas que a gente não vai saber, a arqueologia não vai saber. Bom, então, aí tocando para frente, aí é o mesmo sítio, daí a gente já, uma etapa de escavação mais avançada. Então, aqui em cima, ó, são as peneiras, né? Toda a terra que sai daqui da escavação, aqui embaixo na sombra é a unidade de escavação. A gente peneira, depois essa terra a gente usou para tampar, até porque, como eu comentei, aqui é um pasto, então o gado vai destruir tudo, pode cair dentro do buraco, né? Então não pode deixar a escavação aberta. Aí uma etapa mais avançada desse mesmo sítio. Então vocês podem ver que já tem uma escavação bem profunda, acho que deve ter 1,5 metro, mais ou menos. Aí a gente já estendeu essa escavação bem mais para frente, abrimos outras unidades. E aqui, diferente do outro sítio que vocês viram com o pincelzinho, a gente já usava essa machadinha aqui, ó. Porque isso aqui, olha aqui como é seco, como é duro. Isso aqui é uma argilona dura. Quando você bate essa machadinha aqui, faz até barulho de oco, assim, de tão duro que é. Imagina. Despende uma força física grande. Né? Que chega um momento que essa força começa a ser mental também, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Né? O meu primeiro campo da minha vida foi um campo escola em Botucatu, e eu tive o azar de pegar, foram 2 semanas, eu tive o azar de pegar uma semana que choveu todo dia. Eu só podia ficar uma semana lá, assim, chovia horrores, do céu ficar roxo, assim. E aí eu lembro, assim, que teve um dia que quando eu cheguei em casa, eu literalmente chorei. Eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu inventei esse negócio, né? Porque o cansaço físico, às vezes, te leva à exaustão mental, né? Sim. Mas, bom, enfim, mas é super legal, não desistam, quem quiser fazer. Quem tem essa meta, já saiba que aqui é para desromantizar e trazer a realidade. A Má falou para eu tirar todo o romance, então tô aqui fazendo... É importante. Deixa eu ver o que mais. Bom, e aí aqui, diferente do outro sítio, a gente tinha um riachinho perto, né? Aí eu coloquei aqui a foto da peneira, que também é uma outra maneira de peneirar, que é usando a água. Como ali era muito argiloso, saía aqueles blocos de terra, assim, é difícil você ver o que tem, material, se tem algum material arqueológico ali no meio. Então, a opção era improvisar uma peneira na água aqui e peneirar esse material. Então, para vocês terem uma noção, sim, a arqueologia trabalha, a pré-história, por exemplo, trabalha com todos os tipos de ambiente, né, abrigos, cavernas, sítios a céu aberto, existem sítios que são mais legais, principalmente os que estão em caverna, só que a gente tem que ter noção que existem lugares, por exemplo, esse lugar que é um pasto, que tem sítio arqueológico. Eu falo isso porque, às vezes, é muito comum a gente ter a ideia de que não tem sítio pré-histórico aqui, porque a gente não tem construções, né, grandes monumentos, como a gente está acostumado a ver quando fala em arqueologia, e vem pirâmide, Machu Picchu, né, os maias, aquelas coisas assim. A gente tem os megalitos lá em Manaus, não sei se vocês já viram que são construções de pedra, mas não construções moradias, são monumentos, né? São monumentos de pedra. Depois vocês dão, tipo o Stonehenge, né? Todo mundo tem Stonehenge na cabeça? Sim. Então, isso tem aqui no Brasil numa escala menor, mas segue essa linha, mas não é bem isso, tá? Depois vocês dão um Google e dão uma olhada como são esses monumentos aí. Bom,
É basicamente isso. A gente tem, sim, sítios arqueológicos. No Brasil, a arqueologia ela é recente, mas a gente tem sítios importantíssimos que ajudam a contribuir no debate de povoamento das Américas, ou seja, que é uma coisa muito grande, né, que são discussões que vêm há muito tempo, de onde vieram as pessoas, né, como saíram da América do Norte, chegaram na América do Sul. Tem uma ideia de que os grupos saíram da América do Sul, desceram para a América do Norte, e eles saíram de lá há 13 mil anos atrás. Essa é uma ideia bem antiga. E aí, então, por isso, os grupos aqui na América do Sul seriam mais recentes, só que aí a gente começa a encontrar sítio de 12 mil anos, 20 mil anos, né, e aí começa a rebater essas teorias de que falam que teve uma leva de imigração, teve outra, de onde vieram, enfim. A ideia aqui que eu quero que vocês saibam é que no Brasil a gente tem sítios arqueológicos importantíssimos que ajudam a entrar nessa discussão teórica, né, de onde vieram as pessoas, quais são os caminhos, como eles chegaram aqui, se vieram do Pacífico, se vieram da América do Norte, né, assim, de onde vieram essas levas migratórias. É muito interessante e muito importante a gente valorizar a arqueologia brasileira, a arqueologia no geral, mas, assim, prezo para valorização da arqueologia brasileira, porque a gente tem muita coisa, o que a gente não tem muito acesso a esse conhecimento que é produzido na academia, né? Isso não é uma culpa das pessoas, isso é uma culpa dos acadêmicos, que às vezes não torna o conhecimento tão acessível. Bom, enfim. Prende um pouquinho, né, esse conhecimento ali, e muitas vezes ele não chega até a escola, ele não chega para a população, né? E não chega, porque também tem um problema entre arqueologia e histórica, a arqueologia e a história, elas não andam unidas, né? Então, olha, sou bem leiga para falar, faz muito tempo que eu não pego um livro didático de escola, desde que eu parei de dar aula. Mas, até onde eu sei, arqueólogos não ajudam a escrever a parte de pré-história de um livro didático, de material escolar. Nos livros didáticos citam lá que o arqueólogo é um auxiliar do conhecimento histórico não registrado de forma escrita. É isso, basicamente. Que é o papel do arqueólogo no livro didático do 6º ano, da primeira série do ensino médio, é isso. Só. Não se fala mais disso depois. Então, esse conhecimento podia ser acessibilizado de uma outra forma, nos livros didáticos também, né? Com certeza. Enfim, tenham em mente aí quem quiser fazer arqueologia, quem tiver interesse, enfim, a gente tem, assim, inúmeros sítios arqueológicos no país, assim, incontáveis, centenas. Não fica desempregado, né? Centenas, tem muita coisa, só não é publicado, assim, só não chega, né, na comunidade, fica preso no mundo acadêmico. Bom, e aí, para quem quer fazer arqueologia, então, aqui está uma indicação de universidades federais, estaduais e particulares que têm graduação em arqueologia. Se você não tem graduação em arqueologia, não quer fazer graduação em arqueologia, mas quer ser arqueólogo, né, se você quer fazer sociais, sei lá, geografia, qualquer coisa, letras, geologia, geologia, qualquer coisa, assim, tem várias pessoas de várias áreas na arqueologia. Você pode, depois da sua graduação na área que você quiser, seguir para pós-graduação. E aí você faz arqueologia na pós-graduação. Mas essas indicações são de universidades que têm graduação em arqueologia. E aí, de novo, eu volto, vejam bem, não tem nenhuma pública no estado de São Paulo. Então, nem na USP, onde tem a pós-graduação, não tem a graduação, né? Não tem. Se você quiser fazer pós, você consegue fazer em São Paulo, mas você não consegue fazer graduação. Então, já começa aí, né? Se você quer ser graduado em arqueologia, você vai ter que ir para longe. Sim. Se quiser fazer uma pública, né? Se não, tem a PUC, né, Samara? A PUC em Goiânia. Samara vai lembrar do nosso colega de classe que não conseguia falar PUC. Já lembrou, né, Marcelo? Já lembrou. E aí depois você pode seguir para pós, sem problema nenhum, isso não é um atraso de vida, né? Tem pessoas que perguntam, eu fiz graduação em História, agora eu queria fazer Arqueologia, será que eu vou ter que fazer mais 4 anos? Não precisa. Totalmente, assim,
é desnecessário. Se você quer seguir para pós, você não precisa voltar lá e fazer mais 4 anos de graduação, mas saiba que para cursar uma faculdade pública, você vai ter que morar longe durante uns 4 anos aí. Mas vale a pena, vale muito a pena. É muito interessante, né? Já na graduação, né? Estudar isso. É interessante, tem uma base muito melhor, né, do que quem faz qualquer outra graduação e vai fazer uma pós, né? Porque você só afunila para um lado, né? Para um objeto do estudo, né? Eu levei 2 anos para entrar na pós-graduação. Eu fiz a prova em 2013, reprovei, depois de 2014 eu passei. Mas, assim, não é porque é super difícil, é porque eu também trabalhava, né? Aí você tem que montar um projeto, você tem que estudar, enfim, toma um tempo, né? Fácil não é, né? Também não quero achar que isso banalizar, mas, assim, claro que quem vem da graduação tem uma vantagem absurda para entrar na pós-graduação, e, inclusive, se você faz uma graduação em arqueologia, você já pode sair da graduação trabalhando como um arqueólogo, né? Você já tem campo já, né? E aí, então, para finalizar, onde um arqueólogo pode trabalhar? Então, como a Má falou lá no começo, faz parte do licenciamento ambiental o trabalho do arqueólogo, que quando qualquer obra, né, que vai acontecer, tem que ter, assim como tem um laudo de um biólogo sobre o impacto ali da fauna e da flora, né, gente que trabalha com impacto social, enfim, tem o laudo do arqueólogo que fala do impacto nos sítios arqueológicos que vão ser destruídos, né, ou não, o que você pode fazer no sítio ali, enfim. Então, isso faz parte do licenciamento ambiental, que são empresas privadas de arqueologia que trabalham para o Estado. Essas empresas, elas são privadas, né, elas não são do Estado, elas não são públicas. É uma empresa privada que presta serviço para o Estado. Uma outra possibilidade é ser professor acadêmico, né, trabalhar em universidades e museus. Quando você consegue trabalhar numa universidade, você consegue desenvolver projetos de pesquisa, ter financiamento para eles, enfim. Você pode trabalhar como técnico em arqueologia, trabalhar com curadoria, restauração, organização do acervo, e com educação patrimonial, que consiste nesse trabalho educativo diretamente com a comunidade, né? Por exemplo, no licenciamento ambiental, se tem algum sítio arqueológico que vai ser impactado numa área, você, enquanto arqueólogo, vai lá, faz o resgate, e um outro arqueólogo especializado em educação patrimonial vai lá conversar com a comunidade para falar qual a importância daquele sítio, o que é um sítio, por que preservar, enfim. E, também, por último, tem o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que regulamenta a profissão de arqueólogo no Brasil. Então, você pode ser concursado do IPHAN e trabalhar lá como um arqueólogo que vai receber esses relatórios do licenciamento ambiental, vai ler, vai ver se eles estão de acordo, se a obra pode ser executada naquele lugar, se o impacto é muito grande, porque o arqueólogo também tem a propriedade de falar, não, aqui não, vocês não vão construir nada aqui, porque vocês vão impactar esse sítio arqueológico e ele tem que ser preservado. Então, acho que é isso, falei 1 hora inteira, né, que eu quero falar meia hora. Mas é muita coisa, né, para a gente entender e para a gente aprender sobre essa área que é tão importante, né? Se você interromper o compartilhamento, você acabou seus slides, Clícia? Uhum. Interrompe o compartilhamento que a gente vê você. Você pode mostrar suas pecinhas. Tá vendo? Estamos te vendo. Tá, então, ó, eu vou mostrar rápido aqui então, só para, né, como eu trabalho com o Estado de São Paulo e estudo instrumentos de pedra, tem aqui coleções de referência feita por um professor que lasca muito bem, para a gente estudar, entender esse material. Vou começar pelo polido, né, que isso aqui, pra vocês terem uma noção, é um machadinho polido, né, que provavelmente era usado assim, encabado, isso é uma réplica, né, uma coisa pequena e tudo mais. E machado polido é mais comum, vocês já devem ter visto. Tem filme, desenho. Muito Flintstones, né? Tem a ponta de flecha, que essa, assim, é a queridinha, né? Todo mundo quer encontrar uma ponta de flecha. É super, olha como é fininho, né? Fazer igual a blogueira. Não sei se vai estar focando. O quê? Não sei se vai estar focando. Ah, sim. Mas olha que coisa mais linda, gente. É uma coisa que ninguém mais faz, assim. Grupos, comunidades indígenas atuais, ninguém mais lasca, porque isso já foi substituído pelo ferro. Então, o que eu falei de tecnologia, é uma tecnologia perdida. Não foi um alien
que fez essa ponta. Não. Foram pessoas que já não existem mais e a gente já não sabe mais fazer. E não é fácil fazer, viu? Não é nada fácil. Aqui tem um exemplo de uma outra ponta de flecha, ó. Ó a diferença de uma para outra, né? Essa ponta de flecha aqui, ela é mais comum nos Estados Unidos. Essa aqui é mais comum aqui no... Essa também tem lá, mas essa, por exemplo, é comum dos que a gente encontra aqui no estado de São Paulo. E aí tem uma outra réplica aqui, que é uma peça que a gente chama de raspador. A gente dá o nome da atividade, do uso dela, né? Usada para raspar. Para raspar madeira, para tirar a pele da carne, enfim, para cortar vegetais e várias coisas. As pontas, elas geralmente são associadas à caça, a caçar animais, mas, enfim, isso também já está caindo. Essa ideia já está caindo, porque não necessariamente as pontas são feitas para caça, enfim. São os estudos de como elas são feitas e como são usadas que vão dando essas pistas aí. Pronto, acabei. Nossa, eu adorei, porque, assim, das nossas conversas, de tudo aquilo que eu já falei, né, que eu aprendi muito sobre arqueologia com você, eu aprendi ainda mais. Hoje eu entendi ainda mais sobre o tema, porque na cabeça da gente fica assim, a arqueologia é uma coisa geral. E depois a gente entende que tanto quanto as outras disciplinas e quanto os outros cursos, as outras profissões, têm as suas especificidades. E isso deve ser muito valorizado e pensado, né? A gente não acredita que a arqueologia tem a diferença lá da pré-histórica com a histórica, que a gente olha lá no filme, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse imaginário aí do Indiana Jones, que é importante a gente, né, entender essa questão de como o cinema retrata, as séries retratam muitas vezes, né? Essa é a minha questão, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho só para a gente desmistificar ainda mais isso, né? Tá, serei breve. A questão de como isso aparece em filme, realmente aparece de uma maneira muito romantizada e aparece de uma maneira, às vezes, também, diria, sei lá, meio elitista, assim, sabe? Como se a arqueologia não fosse alguma coisa para todo mundo, e é. Agora, a questão do Indiana Jones, a gente tem que deixar bem claro que Indiana Jones, ele não é um arqueólogo, ele é um saqueador, né? Apesar de ser chamado de arqueólogo, o Indiana Jones, ele ia lá saquear as tumbas, entendeu? Ele não ia fazer o trabalho de um arqueólogo que vocês viram aí, como é que é feito. Tudo bem que é um filme, enfim. Mas, então, o arqueólogo, geralmente, uma vez a gente estava num campo, e aí foi um pessoal naquele sítio mais antigo lá do estado de São Paulo, e foi um pessoal do EPTV filmar, daí o repórter falou, vou filmar vocês trabalhando aí, vou colocar a música do Indiana Jones. Aí um outro falou, não, aqui ninguém é saqueador, não, a gente está aqui trabalhando e tudo mais. Mas tem uma visão que eu acho que é o que traz também, por outro lado, um fascínio das pessoas pelo tema, né? Sim. Mas, assim, na prática, Indiana Jones, como é que chama lá, da Angelina Jolie? Tomb Raider. Sabe, não são... Essa tá longe, né, de ser a realidade. Ninguém tem porte de armas, ninguém vai sair dando tiro, ninguém tem bandido que vai lá roubar o que a gente tá fazendo. Sabe, é uma coisa assim, surreal, uma coisa que não existe, é uma coisa bem inventada. Sim. Bem... Totalmente não condiz com a realidade. Mais perto da realidade tem lá os episódios do Chapolin. Vocês lembram do Chapolin, que tem ele de arqueólogo, lá o Chaves de arqueólogo? Não sei se vocês lembram. O Chaves não, o personagem que eu nem lembro. Que era o Seu Madruga, nem lembro mais, enfim. Mas é isso, assim, realmente não tem nada a ver com a profissão. E uma coisa que eu deixo de dica, assim, é que quem quiser fazer arqueologia, pelo menos por experiência própria, que foi um caminhar sozinho, assim, sabe? Eu não conhecia ninguém. Tive o Lucas, que estudou com a gente lá na Unimap, que me abriu umas portas, falou sobre a USP, sobre professores e tal. Mas, assim, não desacreditem de fazer arqueologia porque vocês não conhecem ninguém, ou porque parece difícil, ou porque ainda vou falar alguma coisa que eu não sei se todo mundo aqui se identificou ou não, mas nós que saímos de universidades particulares, sempre que entramos numa pública, a gente ouve, mas você fez particular, sabe? Umas coisas assim que já quer fechar a porta na sua cara. Então, não deem ouvidos a essas coisas, façam um bom trabalho de vocês, que tudo vai dar certo, seja lá o que vocês quiserem fazer.
Exatamente. A Samara tem uma pergunta aqui de qual método que vocês utilizam para datar as peças encontradas. Então, depende do material. Por exemplo, quando a gente encontra fogueiras que tem carvão, a gente usa o método de carbono 14, né, que data esse carvão, data quando ele foi queimado, né, e tem um método de decaimento do carbono. Mas, por exemplo, dá para datar solo, aí você tem que coletar uma amostra de solo, você não pode deixar bater sol nela, né, tem que ser coletado, tem que ir no sítio à noite, fazer uma coleta super cuidadosa, embalar a amostra num saco preto, levar, e não pode tomar luminosidade nenhuma, porque essa datação do solo data a última vez que ele recebeu luz solar. Então, se você expõe ele, que chama luminescência, se quando você expõe ele, pronto, contaminou a amostra. Você perdeu. E também perdeu. E também dá para datar as pedras, quando elas estão queimadas, dá para você datar também esse evento de queima. Quebra ela e pega uma amostra lá dentro da mesma maneira, sem expor a luz e tal. Só que a datação na arqueologia, ela é sempre feita associação. A gente não data a pedra, né, lascada. A gente não quebra ela, a gente associa o carvão com a peça. É por isso que lá em campo eu falei, é importante ter a anotação bem... ter o controle dessas coisas que a gente escava. Porque você vai associar o carvão com uma peça. Se tem carvão num nível de 10 centímetros, que não tem peça nenhuma, você nem precisa datar, porque você não tem material arqueológico para associar. Né? Então, é mais uma associação mesmo de material e carvão. Certo. A Renata pediu para você falar um pouquinho dessa arqueologia associada à história recente. Como é que ela mais ou menos funciona? No quesito método, né, de campo, é a mesma coisa. Ela funciona do mesmo jeito. O que acontece é que essa arqueologia recente, histórica, ela tem outros subsídios para lidar com material arqueológico, que, inclusive, podem ser usados para ver as hipóteses, né, para confirmar ou não a história a partir do registro arqueológico. Tem vários trabalhos de arqueologia histórica que estudam quilombos. Aqui em São Paulo, no Largo da Batata, teve uma super escavação. No Rio, teve um que era um estacionamento, né? Sim, isso é arqueologia quilombola, né? Tem vários ramos que eu não domino muito para falar. Estuda louças portuguesas, né? Uma parte mais... E tem também uma parte dessa arqueologia histórica que estuda os grupos vivos agora, né? Os grupos indígenas que a gente tem, que estuda pela arqueologia histórica, a partir do material deles, enfim, também tenta desfazer essa ruptura entre pré-história e história, né, a partir desses grupos indígenas mesmo, né, o que eles entendem do material arqueológico que está lá na comunidade deles, arqueológico mesmo, pré-histórico, né, como eles lidam com esses materiais, enfim. A arqueologia, tirando a pré-história, ela tem vários ramos. Tem a arqueologia colaborativa, que é essa que trabalha com as comunidades, e a partir do entendimento das comunidades estuda o material arqueológico, né, por isso que chama arqueologia colaborativa. O que mais? Tem dessas arqueologias recentes no Brasil, o que eu mais tenho visto é estudo de quilombo, que eu mais tenho conhecimento, mas assim, é uma área que eu realmente não domino. Tem, por exemplo, em São Paulo, a Casa do Bandeirante, que já foi alvo de escavação arqueológica, né? Uhum. Então, mas assim, acho que... Né? A gente foi. Mas eu acho que a questão da arqueologia histórica com essa história recente é poder ter uso de fontes documentais, assim. Sim. A Samara tem mais uma pergunta aqui. Se na atuação de arqueólogo existe a possibilidade de trabalhar como prestador de serviços para uma construtora, por exemplo, ou contato para essas análises são sempre através das universidades? Não, e as universidades são as últimas que chegam a trabalhar Essa é uma pergunta... como existem empresas privadas de arqueologia, são elas que entram em contato com os empreendedores, né, com quem vai construir, enfim. Então, são essas empresas, muitas vezes, maioria das vezes, desvinculadas da universidade, que fazem os trabalhos de contrato, né, que a gente chama de arqueologia de contrato. Então, são elas que vão lá, escavam, resgatam,
geram o relatório final, mandam para o IFAM, e às vezes a gente nem sabe o que tem nesse relatório final, porque vai para o IFAM, eles não divulgam, E aí, não publicam. E aí você tem que ir lá no IFAM pesquisar para saber o que tem. Tem a possibilidade da universidade trabalhar em parceria com o empreendedor, mas acho que tem algumas complicações, porque, por exemplo, o professor público, professor concursado não pode receber por fora, algo assim, aí a universidade tem que criar um convênio, enfim, mas sim, tem parcerias entre universidades e empreendedores, mas é muito mais comum empresas particulares que têm arqueólogos, né, que são formados, enfim, que trabalham para elas. E que aí prestam esse serviço, né? E que prestam esse serviço, sim. Gente, mais alguém tem dúvidas? Pode aproveitar para perguntar. Imagina. Pode perguntar depois também no WhatsApp, não tem problema. No WhatsApp ou no Instagram, né? Ó, depois eu posso passar lá no seu grupo de WhatsApp os links que eu queria passar aqui, que nem ia dar tempo, que são os vídeos de escavação. Ai, muito legal. Tem um vídeo de um abrigo que a gente fez uma filmagem 3D, então você consegue rodar lá no vídeo, ver todo o abrigo, ver a escavação, e aí nisso, com isso a gente vai falando, eu estou fazendo tal coisa, a gente, que é legal, e tem vários vídeos na internet também de como lasca, como faz uma ponta de flecha, tem muita coisa, eu posso mandar uns links lá. Eu vou querer sim, que aí manda lá no nosso grupo, que aí depois eu vou espalhando para o grupo dos alunos também. Tá bom. Né? Que acredito que tenham se interessado, né? Então... Espero sim. A Sá falou que ela usa. Já mandei para a Sá umas coisas já. E eu acho muito interessante. E ela falando que foi você mesmo que passou. Gente, eu acredito que se não, né, ninguém se manifestou até agora com dúvidas. Eu vou fechar aqui, né? Agradecendo mais uma vez a sua presença. Foi uma delícia essa conversa, porque é um aprendizado totalmente diferente, fora realmente da realidade que a gente tem na escola, daquilo que a gente tem na universidade, em muitos cursos, né? Eu acredito muito nessa importância, né? Esse projeto, ele foi criado exatamente para trazer aquilo que não se fala muito na escola, aquilo que não se fala muito dentro da universidade, que são as individualidades de cada pessoa e de como ela pega essa profissão para si e decide, né, entender, praticar, estudar sobre ela, né? Então, eu agradeço, fico muito feliz com a sua participação e adorei o tema, adorei que você tenha aceitado e espero que a gente, né, prolongue ainda mais, né? A gente possa fazer um parte 2, um só, com o seu projeto, quando você tiver concluído, né, para você explicar para a gente também. Acho que fica muito legal. Então, acho bem válido. Então, gente, vou deixar a Letícia se despedir e depois eu fecho o programa aqui. Não, Má, eu agradeço o convite e parabenizo pelo projeto, que realmente as iniciativas nesse sentido de levar a pesquisa científica para as escolas públicas, ou ensino fundamental, ensino médio, seja lá, qualquer tipo de escola, elas são muito poucas, né? Sim. E também agradeço pela oportunidade de poder falar sobre arqueologia, que é uma coisa pouco difundida, às vezes as pessoas às vezes nem conhecem, não sabem como funciona, tem curiosidade, mas acho que é difícil, enfim, acho importante essa aproximação, e quando você precisar, estou aí também, não deu tempo de falar do meu projeto, nem coloquei no slide, porque eu sabia que eu ia falar demais, e quem sabe, quando passar tudo isso, a gente faz alguma coisa presencial, né, eu levo material. Nossa, vai ser muito legal. Aí o negócio fica mais palpável. Vai ser muito legal, acho que os alunos do Marciano vão gostar bastante. Legal, mas o grande louvor disso tudo é o seu projeto, Má. Parabéns. Obrigada, eu estou muito feliz. Siga firme. Eu vou seguir firme aqui, né? A gente acredita no que... Quando a gente acredita no que faz, o projeto vai tomando outras proporções e vai ficando mais... vai tomando um outro corpo, uma outra forma, né? E eu, cada semana aqui, estou mais animada e mais feliz, gente. Então... Eu finalizo hoje, agradecendo a todos que participaram.
Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, eu sou suspeita. Eu também. Eu também sou suspeita. Né? Mas, e a semana que vem, como vocês sabem, né? Não vou ficar dando spoilers, vou avisar vocês sobre quem vai ser o convidado. E aí a gente se encontra na próxima semana. Tudo bem, meu bem? Então, ó, beijão Beijo. pra vocês e até semana que vem. Mas, Marcela, Letícia, eu quero essa Tchau, pele, tchau. amor. Quero essa pele, quero essa pele.